Graça e paz, igreja. Bom dia. Bem-vindos a mais um EBD Online. Mais um domingo, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na lição 4 da nossa revista. Estamos estudando Mateus, né, o Evangelho segundo Mateus. E na lição de hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Vamos orar para iniciar. Espero que todos estejam bem. E oremos, vamos aprender mais, né, da palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua graça. Muito obrigada, Senhor, pela Tua salvação. Muito obrigada, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e o Senhor tem nos sustentado, Pai. Senhor, nesse momento eu venho te pedir, Pai, por cada família, cada irmão, Senhor, da igreja, que o Senhor possa estar sustentando-os, Pai, que o Senhor possa estar cuidando deles, guardando a saúde, sustentando a fé, Pai, o emocional. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite cada irmão, Senhor, que está enfermo, que temos orado, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a manter firme a nossa fé. Senhor, os tempos não têm sido fáceis, têm sido difíceis, mas o Senhor é a nossa esperança, Pai. E nós estamos, Senhor, aqui mais uma vez, Pai, para estudar da Tua palavra. Os dias são maus, mas nós queremos continuar alicerçados em Ti, Senhor, entendendo, Pai, o que o Senhor tem para nos falar através da Tua palavra, que é a Bíblia, Senhor. Então, eu te peço em nome de Jesus para que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos ajude a guardar a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, o tema da nossa lição... se vocês observarem na revista, a revista Atitude, o tema da nossa lição são os sinais operados por Jesus. E nós vamos começar lendo o Mateus, capítulo 8, do 1 ao 4. Eu vou ler o texto, os irmãos podem acompanhar. No meu título diz assim, desse capítulo, o leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Na segunda parte desse capítulo, do 5 ao 13, é um relato da cura de um servo do centurião. E aí ele continua dizendo: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, falou: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Nós podemos ler no relato de Mateus 8, nos 2 primeiros blocos do capítulo, que tem algo em comum, né? Os dois foram curas, milagres operados pelo Senhor. A cura de um leproso, que foi purificado, e a segunda é a cura de um criado, que também estava, né, enfermo. E é interessante a gente pensar nos sinais operados por Jesus, porque nós podemos pensar por que Jesus operou milagres durante o ministério dele. E esses 2 textos, irmãos, se nós começarmos a observar, né, com calma, nós vamos ver que os dois falam da autoridade de Jesus. E é sobre isso que nós vamos estudar.
No primeiro bloco de versículos, onde fala sobre a cura de um leproso, é interessante a gente pensar no que era a lepra. Para a sociedade onde Jesus viveu, a lepra era uma doença que tornava o homem impuro, impróprio de estar perante os outros. Então, ele não podia ter uma vida digna. E provavelmente, esse homem... Provavelmente não, mas assim, esse homem poderia, por ser um leproso, ser alguém amargurado, ser alguém que estivesse reclamando, que não tivesse vontade de viver. Mas nós vemos aqui a atitude do leproso diferente. Apesar da lepra ser uma doença que o impedia de estar junto, o leproso dessa história ele teve algumas atitudes. A primeira atitude, ele teve uma ação de ir até Jesus. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. No versículo 2 diz isso. E ele teve uma atitude de adoração, uma atitude de ação, uma atitude de adoração. Ele adorou ao Senhor antes mesmo de pedir. Eu imagino a cena, ele chegando, se prostrando, adorando, dizendo que Jesus é Rei dos Reis e depois pedindo alguma coisa, pedindo a cura. Era algo que realmente o coração dele anelava. Então, ele teve uma ação de adoração, ele teve uma atitude de ação, né, uma adoração. E, provavelmente, aqui eu estou imaginando todo o contexto da história, se ele teve essa atitude de ação, de adoração, ele reconheceu a pequenez dele diante do Senhor. Quando ele diz, no mesmo versículo, ele diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, podes me tornar limpo. Então, ele cria na autoridade que somente Jesus poderia curá-lo. Então, ele teve uma atitude de se humilhar, de reconhecer a sua pequenez diante do Senhor. Isso nos faz lembrar a lição passada, né? Quando nós falamos sobre a questão de se humilhar diante do Senhor, de reconhecer a nossa pequenez, as nossas fraquezas diante do Senhor. E é interessante nós vermos que ele fala assim: Senhor, se tu quiseres. Então, ele teve realmente uma atitude de humilhação e de confiança, de reconhecer que Deus ele era soberano. Mas a gente pode pensar também, quando ele continua falando sobre a cura do servo, do centurião, que o centurião ele era diferente. Ele estava numa posição totalmente diferente, totalmente. E é interessante ver esse contraste, né? Contrário ao leproso. O leproso ele não podia se aproximar da sociedade, ele não podia comungar com os outros, né? Ele não podia estar em comunhão. Mas o centurião ele estava numa posição de prestígio na sociedade, né? Ele era um oficial. O centurião era um oficial. E nós vemos, apesar de eles terem dois extremos diferentes, de estarem em duas realidades diferentes, nós vemos dois corações que estavam em sintonia, digamos assim, que tinham o mesmo reconhecimento, dois corações que estavam prostrados diante do Senhor e que reconheciam a autoridade dele. E ele fala assim, que o centurião, ele chegou até o Senhor e disse assim: o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. E eu penso que, quando eu leio esse texto, pelo menos eu tenho a impressão de que esse senhor ele amava muito o criado dele. Né? Dá a impressão, quando a gente lê assim, imagina toda a dramatização na nossa mente, dá a impressão de que ele realmente amava aquele criado para ele ir até o Senhor e pedir a cura desse criado. E aí Jesus fala o seguinte: eu irei e lhe darei saúde. Mas o centurião respondeu: não, Senhor, não sou digno de estar de que o Senhor entre debaixo do meu teto. E aí a gente pode pensar: como assim? Por que será que ele disse isso? Se provavelmente se ele era um centurião e ele estava num lugar de prestígio, provavelmente a casa dele era sim uma casa digna, né? Uma casa luxuosa, uma casa a casa mais requintada da época, podemos dizer assim. Mas por que será que ele disse que não era digno? E aí nós podemos ver a atitude do centurião diante da autoridade do Senhor. Ele reconhecia que Jesus era rei. Ele reconhecia que ele não era nada diante do Senhor, que ele era impuro, que ele era pecador. Então ele falava: não, Senhor, não sou digno. Um homem como o Senhor está na minha casa. E aí ele tem uma outra atitude, que também é uma atitude de fé.
A primeira fala do leproso diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu vou ser limpo. Já o centurião, ele diz assim: basta, Senhor, somente uma palavra, e o meu servo sarará. Aí ele diz o seguinte, né? Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele faz. Então, o centurião, ele também estava numa posição de autoridade diante dos servos dele, e ele sabia que os servos o temiam, ele sabia da autoridade exercida sobre os servos, mas ele também reconhecia a autoridade do Senhor. E ele cria que se o Senhor falasse apenas uma palavra, não precisava o Senhor chegar na casa dele. O servo dele seria curado. E é interessante porque o Senhor se maravilha, né? Fica maravilhado diante da fala desse centurião. E ele diz o seguinte, né? Que nem em Israel ele encontrou tamanha fé. Então, nós temos aqui duas pessoas diferentes com a mesma atitude, uma atitude de ação, de adoração, de reconhecimento da soberania e da autoridade de Jesus, e uma atitude de também saber que é falho, que é pecador, mas que tinha um coração com a fé que Jesus pode fazer todas as coisas. Queridos, e aí a gente pode pensar, por que será que são descritos tantos milagres na Bíblia? Por que será que lá no texto, quando a gente lê assim, Jesus dizendo para o leproso, olha, vai, mas não conta a ninguém. Por que será? Pode surgir essas dúvidas, né, na nossa mente. Por que será que Jesus falou para ele não contar para ninguém o que ele tinha feito? Se coloquem no lugar do leproso, né? Se eu fosse curada de algo que estava assim, me impedindo de estar com a sociedade, eu ia querer falar para todo mundo. Olha, foi aquele homem que me curou. E por que será que Jesus pediu para não contar? Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que a gente pode pontuar sobre por que Jesus descreveu tantos milagres na Bíblia está lá em João. Os irmãos podem abrir o texto. Capítulo 21. Capítulo 20, desculpa. Versos 30 e 31. Primeira coisa que a gente pode pensar. Por que Jesus operou milagres durante o ministério dele? Por que tantos milagres? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber está lá em João 20, versículos 30 e 31. Jesus operou também, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Que vida seria essa? A vida eterna. Então, todos os milagres, a gente pode resumir, vamos ter aqui vamos destrinchar os pontos, mas a gente pode resumir que todos os milagres do Senhor, eles foram operados para que apontasse para a salvação, para a obra salvífica do Senhor. A gente pode pensar também que o Senhor operou milagres para mostrar a sua natureza messiânica, para manifestar a sua glória, para que as pessoas crescem que ele era o Filho de Deus. E também, se a gente pensar lá naquelas primeiras lições que nós tivemos sobre Mateus, sobre o reino de Deus, Jesus operava milagres para mostrar às pessoas que o reino de Deus era chegado, como tinham nas profecias a respeito do Messias. Jesus ele também manifestou seus milagres porque ele se movia de íntima compaixão. E se os irmãos abrirem o texto lá em Mateus 14, versículo 14, fala o seguinte: Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Então, Jesus ele se movia de íntima compaixão. Nós vamos ver que Jesus ele sim queria... Ele veio e queria salvar os perdidos, né? Ele veio para salvar os perdidos, para salvar da morte eterna, da vida eterna. Ele veio para dar a vida eterna, mas ele também se preocupava com
o que as pessoas estavam passando. Então, ele se movia de íntima compaixão, ele via aquela multidão e ele se movia de compaixão. Mas será que Jesus ele curou todos que chegaram para ser curado? Será que todos os milagres de Jesus estão descritos na Bíblia? A gente já viu que não, que nem todos os milagres foram escritos. Foram escritos somente aqueles que apontam para a obra salvífica do Senhor. Mas a gente também pode pensar nisso. Será que todos que chegavam para ser curados, eles foram curados? A resposta também é não. Nem todos que chegaram para ser curados foram curados. Por quê, gente? Jesus ele queria que as pessoas se aproximassem dele, não pelos seus milagres. E era por isso que ele, em algumas passagens, ele fala, olha, não conta a ninguém. Se nós formos ver que algumas passagens sobre os milagres de Jesus, quando aconteceu de contar, Jesus foi impedido de entrar na cidade. E isso, de uma certa forma, impedia ele de continuar o seu ministério naquela cidade. Então, ele não queria que as pessoas se aproximassem dele por interesse, digamos assim, pelos milagres. Mas ele queria que as pessoas focassem na salvação e na vida eterna, que foi para isso que ele veio. E aí nós vamos lá para Marcos. Hoje a gente está passeando muito, né, pelas passagens. Vamos lá para Marcos 1, versículo 45, que é justamente esse texto, que é o texto... eu esqueci a palavra, meus irmãos, mas o texto que é igual ao texto de Mateus. O texto de Marcos, lá, Marcos 1, versículo 45, que diz assim, a partir do 44 nós vamos ler. Olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e ofereça pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a divulgar e a pregoar muitas coisas que aconteceram, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas se conservava-se fora em lugares desertos, e todas as partes iam com ele. Então, nós vimos por que também o Senhor pedia para que ele não contasse. Esse texto é o mesmo texto da cura do leproso que nós lemos agora aqui no início da lição. E aí a gente pode pensar, Jesus ele pode curar doenças? Sim, ele pode. Jesus ele pode ressuscitar os mortos. Ele é um Deus de amor, um Deus de bondade. Se os irmãos observarem aí no início da lição de vocês, vai ter até aquele cântico, né, do HCC que fala o Deus de amor e de imensa bondade. Ele dá a vida e ele tira a vida, conforme a vontade dele. Como nós vemos lá no texto do leproso, que ele fala assim, Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. Mas nem sempre, queridos, e até às vezes duro nós falarmos isso, nem sempre a vontade de Deus vai ser a nossa em curar o corpo físico, certo? Nem sempre, quando estivermos passando por tempestades, o Senhor ele vai acalmar a tempestade ou vai parar a tempestade. Mas nós temos uma promessa, né? O Senhor fala assim que no mundo nós vamos ter aflições, lá em João 16, 33, que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, muitas vezes o Senhor vai permitir as tempestades nas nossas vidas, mas Ele não vai nos desamparar. Nós vamos caminhar sobre as águas. Ele nos leva a caminhar sobre as águas. E o que nos conforta é pensar que esse caminhar sobre as águas não é pelas nossas forças, mas é justamente o poder do Senhor se aperfeiçoando e se manifestando em nós. Se os irmãos observarem na revista de vocês, o título da lição, né, fala sobre os sinais operados por Jesus, e ele fala isso, que como o Senhor manifesta o seu poder na vida daqueles que creem. E eu entendo, irmãos, que a manifestação do poder do Senhor na vida daqueles que creem nele pode ser, sim, através de curas físicas, mas muitas vezes também vai ser através... Ele pode, sim, acalmar a tempestade, mas muitas vezes o poder dele na vida dos que creem vai ser levar a pessoa sobre as águas, diante das tempestades. Então, o poder dele é que a gente continue caminhando também. Muitas vezes ele não vai livrar-nos das coisas
que ocorrem no mundo, mas ele vai nos sustentar. E isso é o poder dele se aperfeiçoando na nossa fraqueza. E pensando nisso, nós podemos sim crer que Jesus ele tem todo o poder, toda a autoridade, mas é necessário também, da nossa parte, uma ação, como houve com o leproso, como houve com o centurião, uma ação de ir até Jesus, de adorá-lo e de pedir. Por que não? Entrar no quarto e o Pai que está em secreto nos ouve também quando estamos em secreto. Pedir, Senhor, se tu queres. Senhor, eu sei que eu não tenho capacidade, eu sei que não é por mim, mas o Senhor tem total soberania, o Senhor tem todo o poder, eu estou aqui diante do Senhor reconhecendo isso. Então, o poder e a autoridade do Senhor, o poder e a autoridade é do Senhor, mas ele conta também com a nossa ação, com a nossa fé. E é interessante a gente pegar a palavra oração, porque é orar mais ação, é uma ação de ir até Deus, de contar as coisas que estão acontecendo e de crer que Ele tem toda a autoridade. Ele dizendo sim ou não, Ele continua tendo o controle e a autoridade de todas as coisas. E, irmãos, a gente tem que pensar que a nossa fé ela não é baseada no milagre que Deus vai operar. E isso serve de testemunho até para os que estão de fora. Muitas vezes as pessoas são atraídas para dentro da igreja por milagres. Eu quero a cura do meu marido, eu quero a cura do meu filho, eu quero a libertação. E sim, essas coisas o Senhor opera, e glória a Deus por isso. Mas nós temos que nos aproximarmos do Senhor por quem Ele é. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é Rei, Ele é soberano. Então, que a nossa fé ela não esteja baseada nas coisas que o Senhor faz, mas em quem Ele é. E Ele é o Deus da nossa salvação. E é interessante a gente pensar também que esse texto do leproso e do centurião, ambos, principalmente quando a gente olha para o leproso, ele fala sobre ser limpo, ser purificado. E a gente pode pensar também na nossa condição de pecador. Nós somos pecadores e estamos afastados pelo pecado. Mas o Senhor olha para a gente e diz assim, eu quero, vem, seja limpo pelo poder do meu sangue. Então, também nós podemos pensar nisso, que o Senhor, quando Ele operava milagres, Ele não estava somente preocupado com o físico, para que o paralítico andasse, para que o cego enxergasse, mas quando Ele curava, Ele tinha um objetivo, e era um objetivo espiritual. Quando Ele alimenta a multidão, Ele declara espiritualmente que Ele é o pão da vida. Quando Ele abre os olhos do cego, Ele declara e se revela como a luz do mundo. Na ressurreição de Lázaro, Jesus afirma que é a ressurreição e a vida. Então, todos os milagres do Senhor Jesus, eles têm também uma revelação espiritual para trazer para nós. E por isso que eles são revelados, né? Como a gente viu lá em João, para que nós cresçamos na vida, e essa vida é a vida eterna. Então, irmãos, para a gente finalizar, eu queria dizer aos irmãos que, independente das circunstâncias que os irmãos têm passado, muitas vezes a gente ora pedindo a cura de alguém. Essa semana foi uma semana bem difícil para a juventude batista brasileira. Quem acompanhou nas redes sociais, no WhatsApp, né, dos batistas, alguns irmãos puderam saber, né, que o líder da juventude batista brasileira, ele veio a óbito por complicações de Covid. E foi muito difícil, irmãos. Porque a gente ora ao Senhor. É muito difícil, irmãos, porque nós oramos ao Senhor pedindo a cura, e óbvio que seria a cura física, né? Mas nem sempre o Senhor ele vai atender da forma que nós queremos. Muitas vezes Ele não cura da forma que nós queremos, Ele cura para a eternidade. Ele traz a cura eterna também. Então, a minha palavra para os irmãos é que os irmãos continuem crendo, que o Senhor ele nos diz para ter bom ânimo. O Senhor ele nos leva a caminhar diante das tempestades. E se Ele diz sim ou se Ele diz não, tudo isso serve de testemunho para glorificar o nome dEle. Então, que nós possamos continuar a crer.
que o Senhor é rei e Ele continua soberano sobre todas as situações. E que nós possamos caminhar com esperança e com fé, sabendo que Cristo é a nossa razão. Que Ele seja sempre a nossa razão. Amém? Graça e paz. Vamos dar continuidade a esse tema abençoado, né? Essa palavra que estamos estudando no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. E o tema da lição, dessa segunda parte, é a compaixão de Jesus Cristo e o seu poder, né, sobre a natureza. E nós vamos iniciar a partir do versículo 14 do capítulo 8, que diz o seguinte: Jesus chega à casa de Pedro e a sogra de Pedro está de cama, com febre. Mas quando Jesus pegou na mão dela, a febre passou e ela se levantou e começou a servi-los. Nós queremos destacar nesse texto essa compaixão de Jesus Cristo e o ato, né, do milagre, da cura, né, que ele operou na sogra de Pedro. Mas o destaque, né, além do poder de Jesus Cristo, de utilizar de misericórdia e compaixão para com os enfermos, com os que sofrem, como aqueles que andam oprimidos por demônios, o resultado, né, na vida dessa senhora, a sogra de Pedro, é o que nós vamos destacar aqui nesse primeiro momento da nossa lição. Um autor, né, ele descreve na sua autobiografia a seguinte mensagem: Cristo desceu de uma planície branca a uma cidade púrpura. E ao atravessar a primeira rua estreita, escutou gritos. E viu um homem jovem, bêbado, reclinado sobre a janela. E perguntou-lhe: por que você esbanja a sua alma se embriagando? E o homem respondeu: Senhor, eu era leproso e me curastes. Que outra coisa posso fazer? Tendo entrado na cidade, viu outro homem jovem que seguia uma prostituta e lhe disse: por que você destrói a sua alma em uma vida perdida? E o jovem lhe respondeu: Senhor, eu era cego e me deste a visão. Essa experiência, né, desse autor, quando traz essa narrativa de muitas pessoas que são alcançadas pela misericórdia de Deus, que são curadas pela sua compaixão, elas continuam com suas vidas perdidas, com suas embriaguez, com sua vida de prostituição, e não se voltam, né, para servir ao Senhor, nem para agradecer pelos feitos, pela compaixão, pela misericórdia que é derramada sobre as suas vidas. Esse autor nos traz essa evidência, né, dessa mensagem, que Deus, né, essa mensagem nos traz a forma com que os homens utilizam-se dos dons de Cristo e da sua misericórdia. Mas a sogra de Pedro agiu diferente. Diz o texto que ela estava com muita febre. E ao ser tocada por Jesus, ela ficou imediatamente curada. Ela foi alcançada pela compaixão, assim como esse homem dessa parábola. Ela foi alcançada pela cura, assim como esse leproso, né, dessa parábola que acabamos de narrar. Mas a Bíblia diz, assim que ela foi curada, ela se levantou e começou a servir a Jesus. Ela usou o dom, ela usou a cura com a saúde restabelecida
para servir a Jesus Cristo. E nós compreendemos, né, que esta deveria ser a forma em que muitas pessoas são agraciadas por Deus, mas não querem servi-lo. Muitas pessoas são alcançadas pelos dons gratuitos de Deus, né, mas não querem se submeter a Deus. Continua com suas vidas errôneas, continua com suas vidas embaraçadas pelos caminhos do pecado. São alcançados pela compaixão, porque a Bíblia nos ensina, no livro do profeta Jeremias, que são as misericórdias de Deus a causa de nós não sermos consumidos. E o que nós vemos num destaque desse primeiro ponto da nossa lição é que a sogra de Pedro, assim que ela é tocada e curada, diz o texto, ela se levantou e começou a servir. Esse é o primeiro destaque dessa lição de compaixão, que Deus tem derramado a sua compaixão sobre a humanidade. Deus tem sido misericordioso com a humanidade, mas estas mesmas ignoram Deus, não servem e não querem andar nos seus caminhos. E o segundo ponto da nossa lição, ele traz, versículo 16 e 17, naquela tarde foram trazidos a Jesus diversas pessoas endemoniadas. E quando ele falava apenas uma palavra, todos os demônios eram expulsos e todos os doentes eram curados. Isso cumpriu a profecia de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele mesmo carregou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem aos discípulos para atravessar o outro lado do mar. Nesse exato momento, um dos mestres da lei disse a ele: Mestre, eu seguirei o Senhor aonde quer que for. Mas Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, os passarinhos têm os seus ninhos, porém o Filho do Homem não tem um lugar para reclinar a cabeça. Um outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro ir enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Siga-me agora, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. O que nós vemos aqui, nesse episódio, nessa lição, um Deus que começou a sua história em um estábulo, nem dele era emprestado. O seu nascimento, numa manjedoura, num estábulo de animais. E terminou a sua história aqui debaixo do sol, em uma tumba, que também não era dele, era emprestado. E esse homem, esse escriba, vendo, emocionado pelos milagres, que o texto diz, multidões endemoniadas chegavam até Jesus, e com a palavra apenas todos eram expulsos, e os doentes eram curados. E o texto remete a uma profecia de Isaías, que ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. E o escriba, compreendendo o que estava acontecendo, a emoção de ver tantas curas, tantos demônios sendo expulsos diante da palavra de Jesus, ele diz assim: Mestre, o mestre da lei, um escriba, disse a ele: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. E nós vamos ver que Jesus diz, a história de Jesus demonstra que ele começou numa manjedoura e terminou num túmulo, numa tumba. E nada disso era dele, tudo era emprestado. E mal o escriba termina de falar, Jesus vem com uma afirmação: as raposas têm seus covis, as aves têm os seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem nenhum lugar para descansar, para reclinar a sua cabeça. E como Jesus estivesse dizendo para aquele homem, né? Você quer me seguir? Pense muito, né, no que você está fazendo. Você quer me seguir? Calcule os custos, né, dessa sua renúncia de me seguir. Jesus não queria que os seus seguidores o acompanhassem no momento da emoção, porque era muito milagre, era muitos endemoniados sendo curados, eram muitas pessoas sendo libertas naquele momento, naquele ambiente, e as pessoas estavam emocionadas, vendo tanto poder, e aquele homem com o coração que Jesus, conhecendo a intenção, a sua emoção daquele momento, ele se empolga e diz: eu quero te seguir. Mas Jesus vem com essa mensagem. Ele não quer que as pessoas o sigam pela emoção do momento, porque tão logo se acende essa emoção, esse fogo, com o passar do tempo logo se apaga. Jesus não quer que os seus seguidores, que os homens fossem arrastados para segui-lo apenas pelo sentimentalismo, né? Com a mesma facilidade que eles se envolvem nesses sentimentos, facilmente eles poderiam se apartar. Mas Jesus queria seguidores que soubessem o que estão fazendo. E quando ele convida as pessoas a seguirem, ele fala da cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele falou de quando um homem muito jovem, rico, cumpridor da lei, disse: Senhor, eu quero te seguir, o que devo fazer para ser salvo? Mas Jesus disse: vende tudo que tem e dá. Jesus faz esses convites de renúncia, que o coração do homem estava no seu tesouro, não em Jesus Cristo. São emoções, são sentimentos que muitas vezes fazem as pessoas serem levados, chegados a Jesus Cristo. Mas com o passar do tempo, as emoções passam, as dores começam a surgir e as pessoas vão apagando esse fogo. Então Jesus vem nos ensinando, né? Não estamos servindo a Jesus Cristo como Ele quer que o façamos, se levamos os homens a pensarem que o cristianismo é um caminho fácil de transitar. Não adianta iludir as pessoas para que eles cheguem a Jesus iludidos, como se fosse um caminho fácil de seguir, porque Jesus já falou que a porta é estreita, o caminho é duro, há uma cruz para transitar. Não há coisa mais maravilhosa que Cristo, que seguir a Cristo. Não há coisa mais profunda, mais especial de ter o encontro com esse Cristo, de viver a esperança da salvação, de estar convivendo com a sua presença, a sua graça, a vida eterna presente em nossas vidas, na nossa caminhada. Isso é maravilhoso. E não há maior glória, não há glória como a que espera os que seguem Jesus no final do caminho. Porque nós sabemos agora para onde vamos. Já sabemos o final dessa história. Já sabemos, né? Seguindo a Jesus Cristo, sabemos a coroa da vida que nos espera, a ressurreição, a vida eterna. Tudo isso faz parte daqueles que seguem o caminho de Cristo. Mas Jesus nunca disse que seria um caminho fácil, porque o caminho de Cristo passa pela cruz. Então Jesus vai àquele escriba, aquele homem da lei, e diz: pense direitinho no que você está fazendo. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E nós continuamos, nós sabemos, desse versículo 18 ao 22, como a sabedoria de Jesus, a sua onisciência, ele conhecia perfeitamente o coração dos homens, né? E um outro chega para ele e diz: deixa primeiro enterrar o meu pai.
ali, mas uma pessoa entusiasmada, né, e decidida a seguir Jesus Cristo. E conhecendo o coração daquele humano, daquele homem, Jesus sabia perfeitamente que esse homem não se decidia a segui-lo ali mesmo, jamais o faria. Se aquela decisão não fosse tomada ali naquele momento, quando ele disse: eu quero te seguir, Jesus, mas primeiro deixa eu enterrar o meu pai. Jesus sabia do coração daquele homem. E se ele, naquele momento, não se decidisse por Jesus, jamais, né, uma outra oportunidade ele o seguiria. Uma e outra vez atravessamos por momentos de entusiasmo em que sentimos impulsionados às ações mais nobres da vida, né? E uma e outra vez também deixamos que esses momentos passem de lado, sem agir de acordo com a sua inspiração suprema. Quando passamos por tragédias, né, frequentes na vida, momentos de dor, nós somos movidos a uma determinada ação. Nas crises da humanitária, nos sofrimentos, nós somos movidos, né, a dizer uma palavra a alguém, né, uma palavra de simpatia, uma palavra de estímulo. Os sentimentos, as emoções nos movem muitas vezes a agir dessa forma. Mas muitas vezes deixamos que passe o momento, que se desvaneça a inspiração e o tempo passe e nunca mais, né, nós fazemos o que poderíamos ter feito. Até nos melhores momentos entre nós, há certa inércia e letargia, paralisação muitas vezes. Hábito de adiar as coisas e deixá-los para amanhã. E são momentos que muitas vezes nunca mais voltarão. Nunca mais passaremos por aqueles fatos quando nós estamos adiando certas decisões. E esse jovem, neste momento, ele sente um desejo de seguir Jesus. Era uma oportunidade naquele momento. E quando muitas vezes temos oportunidades que batem à nossa porta e deixamos passar, muitas vezes elas não voltam mais. Muitas vezes a inércia, a mania, o hábito de adiar as coisas para depois, a tendência é elas não voltarem mais a acontecer. Jesus estava ali com aquele homem, ele dizendo para aquele homem: essa é a oportunidade, esse é o teu momento, não deixe para amanhã. Então Jesus recomendou àquele homem: neste momento você sente que deve sair da sociedade morta, né, em que você se move. Você diz que a abandonará quando tiver passado alguns anos e seu pai tenha morrido. Sai agora, deixe tudo, porque de outro modo jamais o fará. Jesus está recomendando, né, a muitos que ouvem, muitos que as oportunidades batem à porta e nós deixamos passar. Deixa para amanhã, preciso resolver isso, preciso sepultar meus pais, preciso tomar certas decisões ainda. Amanhã, quem sabe? E a gente vai perdendo oportunidades. Jesus está dizendo: o momento é agora, a oportunidade é agora, que bate na sua porta. Você quer seguir-me? Vem agora, não deixe para depois. Deixem que os mortos enterrem os mortos, venha e me siga. Então, o versículo 23, Jesus, o Senhor da natureza, entra no barco, começa a atravessar o mar com seus discípulos. De repente, levanta-se uma terrível tempestade, de tal maneira que as ondas começam a inundar. Mas Jesus estava dormindo. Os seus discípulos foram acordar Jesus, gritando: Senhor, salve-nos, estamos afundando. Mas Jesus respondeu: ó homens de tão pouca fé, por que vocês estão com tanto medo?
Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade passou, e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse? Perguntaram uns aos outros, que até mesmo os ventos e o mar obedecem à sua voz. Uma passagem muito interessante, muito conhecida, que traz significados especiais para a nossa vida, né? E um dos significados que devemos procurar nesta passagem é que Jesus Cristo, é aquele Senhor que tem sido capaz de acalmar a tormenta na Galileia. Ele foi capaz de aquietar aquelas tempestades que vieram na vida desses discípulos. Mesmo assim mesmo, Jesus Cristo está presente nas tormentas da nossa vida e Ele tem poder de acalmar. Significa também que quando Ele está presente na vida dos seus seguidores, há paz. Quando Ele está presente, é paz, porque Ele tem poder para acalmar a tempestade. Seja qual for o tipo de tormenta que nos alcance, nosso coração está em paz, porque sabemos o poder e a soberania do Cristo que nós estamos seguindo. Quando sopra o vento frio, quando vem a tristeza, podemos encontrar paz e consolo na presença de Jesus Cristo. Quando sopra o ardente vento da paixão, temos paz e segurança na presença de Jesus Cristo. Então, nós aprendemos com essa lição que sejam os mais profundos ameaças que venham à nossa vida, nós temos um fundamento, o fundamento da nossa fé. A segurança e a firmeza está na presença de Jesus Cristo. Em todas as tormentas que possam nos sacudir, o coração do homem, em Jesus Cristo, ele está em paz. Por quê? Ele está em paz. Porque o texto vem nos relatar que Jesus Cristo, assim como ele é movido pela compaixão para curar os enfermos, ele é movido de compaixão para libertar os oprimidos de demônios, ele tem poder sobre a natureza, tem autoridade sobre a natureza para socorrer aqueles que estão em aflições. Então nós temos um Deus, que a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. O evangelista João chega a dizer que todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo e sem Ele nada do que foi feito se fez. A honra, a glória, o poder, a autoridade, o domínio, todas as coisas estão sujeitas ao poder e à soberania de Jesus Cristo. E aqueles que são seus seguidores, que esse soberano Deus está na sua vida, no barco da sua história, eles têm paz, porque sabem que o Deus a qual servem, a qual seguem, tem autoridade para acalmar as tempestades, por mais fortes que elas sejam. Foi inesperado esse acontecimento na vida dos discípulos, e muitas coisas inesperadas surgem na nossa caminhada, mas a soberania desse Deus, a compaixão desse Deus, nos enche de paz, porque sabemos que temos um fundamento, temos uma fé que é fundamentada na autoridade e na soberania e no poder e na compaixão deste Jesus, o qual estamos seguindo. E para concluir, nós vamos para o versículo 28. Jesus chega do outro lado do lago, na região dos Gadarenos. 2 homens endemoniados foram ao encontro dele. Viviam no cemitério e eram tão violentos que ninguém podia passar por aquela região. Eles começaram a gritar para ele:
Que quer conosco, ó Filho de Deus? O Senhor veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Uma manada de porcos estava pastando à distância. Então os demônios suplicaram: se nos expulsar, mande-nos para aquela manada de porcos. E assim foi feito. Eles saíram dos homens e entraram nos porcos, e a manada inteira jogou-se no precipício abaixo e afogou-se no mar. Os que cuidavam da manada fugiram para a cidade, contando a história do que tinha acontecido. E a população toda veio correndo para ver Jesus e suplicar-lhes que fosse embora e deixasse todos em paz. O que nós vamos destacar aqui nessa história, né? O egoísmo humano, né? Dois homens aprisionados, né, na consciência que eles tinham de estarem possuídos por espíritos malignos, né, uma legião de demônios, como diz Lucas. E no judaísmo, né, as crenças, havia uma crença de que quando o Messias chegasse, todos os demônios seriam aniquilados e destruídos. E lá estava Jesus. Os demônios reconhecem ele como Filho de Deus e que ainda não chegou o tempo, né, do seu julgamento, porque vieste nos atormentar por agora, ainda não chegou a nossa hora. Os dois homens perguntam a Jesus por que ele tinham vindo torturá-los, se ainda não havia chegado a hora. E esses homens, como vimos na lição passada, né, em o exorcismo dos falsos profetas, eles tinham consciência que os demônios tinham dominado a sua mente, habitavam seus corpos, e nada poderia curá-los, a menos, né, que eles pudessem ter uma experiência e contemplar com seus próprios olhos, porque muitos eram dominados, né, pela consciência, pela culpa, né, das enfermidades, das maldições, e tinham ideia de que eram possuídos por demônios. E uma das interpretações que nós trazemos desse texto, né, no comentário de muitas Bíblias, afirmam que esses demônios que foram lançados nos porcos seriam uma representação do julgamento, em que os demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas outra interpretação também nos diz que para aqueles homens pudessem ter a convicção, essa é a segunda interpretação que nós trazemos, né, dentro de alguns comentários bíblicos. A primeira, em relação aos porcos que são lançados no abismo, traria uma prefiguração, né, do final do julgamento, em que os demônios, assim como os porcos foram lançados nas águas, as águas eram tormentos para os demônios, seria a ideia do julgamento em que os demônios seriam lançados no lago de fogo e enxofre. E o outro ponto que podemos interpretar é a consciência daqueles homens dominados por estes demônios. E para que eles pudessem compreender, né, da cura, eles precisavam ver com seus próprios olhos os demônios saírem deles e serem destruídos. Por isso, essa interpretação advoga que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, né, para que aquele homem entendesse, compreendesse, enxergasse a libertação que Jesus tinha operado na sua vida. E na ideia, né, do judaísmo, a água era algo fatal para os demônios, né? Eles temiam, não tomavam banho, os demônios, as pessoas possessas por demônios. E Jesus aproveitou esse momento, essa oportunidade, para provar aquele homem. Olhe, disse Jesus, seus demônios agora vão sair de você. Serão colocados nesses porcos que agora se precipitam no lago e ficam destruídos
para jamais, para sempre, né? Essa é uma das formas que alguns autores interpretam para que aquele homem pudesse ter consciência, ele enxergasse o milagre, a operação miraculosa da destruição daqueles demônios que estavam possuindo aqueles homens. Jesus sabia que não se poderia convencer a esses pobres miseráveis de que estavam curados sem que eles vissem com seus próprios olhos. Se as coisas ocorrerem deste modo, não se pode dizer que Jesus tenha destruído deliberadamente os porcos. Ele valeu-se dessa imagem como um recurso útil para convencer estes dois homens, pobres homens, da realidade da sua cura. Porque muitos ficam sem compreender por que Jesus matou 2.000 porcos, né? E nessa interpretação que esse autor nos traz, é para valer-se dessa imagem, deste recurso, para mostrar, convencer esses dois pobres homens que eles alcançaram a cura, a libertação. E essa tragédia, né? Essa tragédia terminou de uma forma, como podemos ver no texto, as pessoas vieram à cidade correndo para ver aquele poder, aquela autoridade daquele homem, que esse homem endemoniado que habitava nos sepulcros era conhecido, era o terror, e agora eles estavam curados e libertos pelo poder de Jesus Cristo. E os gadarenos suplicaram agora a Jesus, lhe pediram que abandonasse a sua região. Vá embora daqui, nós não queremos você aqui. Por quê? Tiveram prejuízos financeiros. A vida daqueles dois que eram oprimidos, que viviam acorrentados nos cemitérios, que viviam vagando na escuridão do sofrimento, né, da opressão maligna, uma família destruída, não foi suficiente para o egoísmo daqueles homens, né? Eles não se importavam com o fato de aqueles dois semelhantes tivessem se recuperado a sua consciência, a sua razão. Mas tudo o que importava para aquela cidade, para aqueles homens, era o prejuízo, eram os porcos que deram prejuízo para os seus bolsos. Então nós concluímos, né, nessa lição de hoje, demonstrando a autoridade de Jesus, a compaixão de Jesus, a graça de Jesus, ao seu poder. E vimos como os homens, nesse último episódio, não se importaram, né? Um mínimo, conheciam a história daqueles dois homens que sofreram tantos anos de opressão, de sofrimento, num cemitério habitando, acorrentados, com a mente destruída. Jesus faz um milagre. Prova aqueles homens, aqueles dois, que os demônios vão ser derrotados agora, permitindo que eles vão para os porcos, e ali aquele homem presencia a libertação. Mas a cidade inteira ficou revoltada com Jesus, por causa do prejuízo que ele causou àqueles povos, aqueles homens, e não conseguiram enxergar a cura, a libertação. Aqueles homens que voltaram a ter consciência, voltaram a viver em família, viver com seus parentes, e mandaram Jesus embora da sua vida, por causa do lucro, por causa do prejuízo que eles tiveram. Então a gente vê o egoísmo, o homem, que muitas vezes não consegue ver a glória de Deus, não consegue ver os milagres de Deus, não consegue perceber como Deus tem agido, libertando pessoas oprimidas, pessoas magoadas, pessoas que perderam a consciência e foram tocadas pela misericórdia de Deus. Mas as pessoas não conseguem perceber a compaixão, a misericórdia e o poder desse Jesus que nos convida para segui-lo. Que Ele nos abençoe nesta manhã abençoada. Nos dê cada vez mais
compreensão da sua palavra, entendimento do que Ele vem a nos revelar nas suas Escrituras, para seguirmos Jesus com consciência de que o caminho é a cruz, mas o resultado final é a coroa da vida, a qual o justo juiz dará a todos aqueles a quem Ele ama, a quem estes que foram chamados, né, para segui-los, para seguir o seu mestre. Então, estamos seguindo Jesus, estamos caminhando com Jesus para vivermos a glória eterna, vivermos a ressurreição e desfrutarmos não só lá no céu, mas aqui já presente, como os discípulos de Jesus, como as pessoas que foram alcançadas pela cura, pela libertação dos demônios, pela libertação da mente. Hoje, o mesmo Jesus que operou lá há 2000 anos atrás, continua agindo, continua curando, continua libertando, continua curando as mentes oprimidas pelos demônios. E esse Jesus está aqui nesta manhã, levando essa palavra à tua casa, para você ter como fundamento a fé, a confiança nesse Jesus que venceu a morte, venceu o pecado e voltará para buscar a sua igreja. Que Ele nos abençoe. Logo mais, às 15h30, estamos aqui reunidos com o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você é convidado para estar aqui junto conosco, adorando a esse Deus. E aí na sua casa, os que não puderem vir, estará sendo transmitida a palavra de Deus ao seu coração nesta tarde. Que Ele abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.